Olá, hoje a gente vai falar sobre sistemas de informação do SUS. Na verdade, assim, todos os dias a gente entra em contato com sistemas, no banco, o sistema da escola. Atualmente, para se viver é necessário trocar três coisas com o resto do mundo: matéria, energia e informação. E esses sistemas são bastante importantes para que a gente possa continuar trocando esse tipo de informação com o mundo. A diferença de dados e informação é o que a gente vai ver aqui, né? O sistema é quando a gente integra várias partes que se articulam. Por exemplo, o sistema de informações dos alunos da São Camilo. Você tem lá a informação dos alunos, você tem informação de notas, de faltas. Então, você tem várias partes que se articulam. A finalidade comum é registrar as informações durante o ano letivo de toda a vida escolar, desde as aulas, desde as notas, o registro das frequências. Então, o dado é esse número bruto, quando a gente ainda não trabalhou, né? Quando a gente tem só número de faltas, por exemplo, número de aulas, número de professores, número de cursos, certo? A informação é esse resultado da análise. Tá? Qual a porcentagem de alunos que foi aprovado em cada disciplina, por exemplo? Então, esse é um tipo de informação, porque eu já estou combinando vários dados. Eu posso comparar vários cursos universitários, várias faculdades, qual a faculdade que tem maior empregabilidade. Então, tem várias informações que a gente pode, no decorrer de todo o processo, analisar. A gente sempre precisa ter essa pergunta: onde, quem, quando, se houve mudança, que tipo de doença, o que a gente está procurando nos sistemas de informação de saúde? Que dados, que informação eu vou analisar? Eu preciso coletar dados, né? Fazer um questionário, como se fosse um censo em determinada população, ou eu já pego dados disponíveis, por exemplo, registro de pacientes do SUS. Quantos pacientes foram atendidos nas unidades básicas, nos hospitais? Quantos pacientes têm determinada doença, por exemplo? Então, a gente tem como fonte de informação o Sistema Único de Saúde, com uma série de informações, né? Desde número de nascimentos, mortes. Por quê? Essas informações são bem importantes para a gente analisar. Por quê? Porque a gente vai analisar a população como um todo. Né? Uma coisa é eu fazer uma amostra, analisar poucas pessoas. Outra coisa é eu conseguir ter uma visão total, né? O meu universo. Então, a gente não vai ter o que a gente chama de desvio, né? Quando a gente faz uma amostra, eu posso estar analisando uma parte da população que não corresponde ao todo. Então, qualquer coleta de dados pode dar esse desvio. Para nós, profissionais da saúde, para nós, população, para nós que estamos estudando na área acadêmica, esses dados estão disponíveis, o que é muito bom, porque aí a gente tem possibilidade de analisar determinadas doenças no tempo, a gente vai saber o número de eventos, de acidentes, de mortes, tá? Exatamente o que está acontecendo com a população. Então, esses são alguns sistemas que a gente tem. Então, sistema de mortalidade, de nascimento, de notificação de doenças. No caso do coronavírus, agora a gente tem um sistema de informação, né,
que tem registrado esses casos. Então, a gente vê desde do registro lá no hospital, ou em unidades, outros tipos de unidades, que após fazer o exame, ele tem critérios para entrar no sistema e é inserido para a gente poder ter uma análise do país, do que está acontecendo. Existe sistema de informação hospitalar, com número de internações, doenças, altas, sistema ambulatorial, os ambulatórios especializados por doença e o de unidades básicas também. Todas as unidades básicas de saúde têm um registro, que na cidade de São Paulo é o SIGA, que chama Sistema Integrado de Gestão de Atendimento. E no Brasil também a gente tem o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, para registrar o peso, a medida, quando as pessoas têm obesidade, desnutrição, isso de uma parte da população que utiliza o SUS. Então, outros dados disponíveis são esses: estabelecimento, imunização, saúde da família, violência, acidentes, são alguns dos dados disponíveis. Esse acesso, se você colocar lá no Google, Tabinete Ministério da Saúde DataSUS, você vai entrar nessa página. Então, aqui você vai ter as estatísticas vitais, que você vai ter mortalidade e nascimentos, né? O trabalho que vocês vão fazer é sobre mortalidade. Então, se eu quero analisar os dados do Brasil, essa é a forma de acessar. Eu também posso ter os dados populacionais, que sempre é o nosso denominador. Se eu estou calculando um coeficiente de mortalidade, eu tenho em cima os óbitos, no denominador, na parte de baixo, tem os dados populacionais. Então, aqui eu vou ter acesso aos dados populacionais, os últimos dados dos últimos censos, né, e essa população estimada, por exemplo. No município de São Paulo, você pode digitar a Prefeitura do município de São Paulo, Tabinete, que você vai cair nesse Tabinete para acessar os dados da nossa cidade. Então, esses dados, né, estão lá na página da Coordenação de Epidemiologia e Informação, né, que também tem outras informações. Né, se você pode detalhar o que você quer conhecer sobre o sistema de mortalidade de nascidos vivos, né, tem dados populacionais, tem publicações, essas publicações são bem importantes para ter uma ideia também do que está acontecendo na nossa população. A gente também tem o ISA Capital, que tem informações do Tabinete. O ISA Capital, ele é uma população, uma amostra dessa população que foi estudada, que não tem nos sistemas do SUS. Então, eu conheço, por exemplo, sobre obesidade, sobre hipertensão, diabetes, que são informações que não tem nos sistemas do SUS. Aqui, sobre os nascidos vivos, eu posso ver, por exemplo, até nas publicações, ou no Tabinete, ou nesse boletim chamado Saúde em Dados, já informações prontas. Né? Então, eu não vou ter mais o dado separado, como eu tenho lá no Tabinete. Eu já tenho aquela informação analisada. Aqui um exemplo só de como a gente pode analisar. Né? Quando a gente coloca na linha e na coluna, a gente vai ter, então, o número de óbitos no município por faixa etária. Aqui, a faixa etária, por exemplo, aqui a subprefeitura. Né? Eu acho que, logicamente, quando é feito na tela de vocês, se vocês fizerem, vocês vão conseguir ter, os números vão ficar maiores, né? Uma visibilidade melhor. Aqui a gente já pode fazer um cálculo da proporção. Eu posso pegar esse número que está aqui, o número de óbitos lá em Aricanduva de menores de 1 ano, e você vê proporcionalmente ao total de óbitos lá em Aricanduva quantas pessoas morreram. Não é o cálculo da mortalidade infantil, cuidado, não é o nosso coeficiente que a gente aprendeu. Aqui é a proporção de óbitos
em cada faixa etária. Então, eu vou saber em qual faixa etária morreram mais pessoas. Logicamente, aqui a gente tem na faixa etária de maiores de 50 um maior número de pessoas que morreram, maior proporção. Então, isso a gente pode comparar, então, várias subprefeituras, né? Quanto menos pessoas morreram nessa faixa etária, a gente vê que a qualidade de vida é pior. Então, quanto mais pessoas morreram nessa faixa etária, significa que a qualidade de vida dessa região é melhor. Quantos óbitos de residentes, por exemplo, por doenças? Então, aqui a gente tem um número total de cada doença, diarreia e gastroenterite, por exemplo, né? Anualmente, quantas pessoas de origem infecciosa, outras doenças infecciosas intestinais, tuberculose, e assim a gente pode analisar qual é a doença que tem maior necessidade para intervenção e o que a gente pode fazer para melhorar no decorrer dos anos e sentir até se está piorando ou não. Aqui, então, por CID, num determinado ano, eu posso organizar. Então, isso aqui é uma tabela informativa, porque eu sei que as doenças, do total de óbitos, né, 33% das pessoas morreram de doenças do aparelho circulatório. Nesse ano de 2016, na cidade de São Paulo. Muito obrigada.